Neste vídeo nós vamos mostrar como trabalhar com o programa Fluxo de CO2. Este programa propõe, a partir de massa orgânica e área foliar, estimar as taxas de fotossíntese de uma comunidade de plantas. Então são valores médios e instantâneos, a partir da massa seca total e área foliar. Também, com ele, a gente pode determinar a quantidade de massa seca produzida a partir das taxas de fotossíntese medidas com um IRGA. Então, se mede lá 20, 30 micromol de CO2 metro quadrado por segundo e transforma em massa seca por metro quadrado, por planta, por hectare. Vamos lá então, vamos ver. Primeiro se instala o programa, depois clica no ícone e vamos começar. Primeiramente, vou entrar com os dados. Entrada de dados. E aqui nós vamos entrar com os dados. Vamos entrar com alguns dados hipotéticos apenas para demonstrar como funciona. Vou colocar 10 dias após a emergência, área foliar 0,5 metro quadrado por metro quadrado de folha, né? Entra com metro quadrado. Matéria seca total, vou colocar 20 gramas. Dá Enter, e o dado vem ali para a grid, essa tabela. Vamos continuar? Vamos colocar agora 15 dias após a emergência, área foliar 0,9 metro quadrado de folha e matéria seca total, vamos colocar 30 gramas. Enter. Agora vamos colocar 20 dias após a emergência, área foliar 1,2, Enter. Matéria seca total 35 gramas. Dá Enter. Nos dados vão lá para a tabela. Uma vez digitado todos os dados, nós vamos salvar o projeto, né? Eu já tenho aqui um dado que eu havia entrado. Vamos colocar esse mesmo nome aqui. Dê um nome qualquer que você achar interessante aí para o programa e manda salvar. E ele salvou os dados. Vamos fechar, mas eu quero retornar lá e ver meus dados. Então vai lá, retornamos lá, carregar projeto, está aqui dados, e aqui estão os dados que eu salvei. Vamos fechar? Eu quero saber, eu já tenho aqui um arquivo que eu salvei para demonstrar o programa, para não demorar muito. Então vamos ver esses dados aqui, dados de milho. Então eu tenho aqui dias após a emergência, área foliar e matéria seca total. Então vamos seguir. Vou fechar aqui. Escolha a variável. Agora o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a área foliar, que eu entrei aqui, lá no arquivo, e vou ajustar uma equação aos dados. Então vamos pegar aqui, eu posso pegar linear, quadrática, cúbica, exponencial quadrática, exponencial cúbica, sigmoide. Eu posso usar qualquer uma equação desta para ajustar os dados. Vamos pegar a exponencial cúbica. Aqui eu tenho que calcular com a exponencial cúbica, dados de milho. Aqui eu tenho o DAI, o Y observado e o Y calculado. O Y calculado, né, eu peguei os dados observados e dias após a emergência, e a partir desses dados, eu usei aqui essa sequência aqui linearizei os dados, né? Lá no artigo publicado tem tudo detalhado, e a partir dessa equação ajustada, eu entro com os valores de x e tenho os valores calculados. Aqui eu tenho o coeficiente de correlação, excelente, o F está meio baixo, 19,8. Eu pego esse valor aqui, pego o dado observado, o dado tabelado, lá no livro. Se esse valor calculado for maior do que o tabelado, o ajuste é significativo, a 5%, 10%. E aí a pessoa escolhe. Então vamos seguir. Então para a área foliar, está aqui o ajuste. Fechar, vamos ver para matéria seca total. Equação, exponencial cúbica. Vamos ver aqui dado de milho. E aqui eu tenho
as datas, valor observado, os valores calculados. Muito próximo, né? E aqui eu tenho coeficiente de correlação e o F55. Vou na tabela, comparo e vejo se o ajuste foi significativo, qual nível de significância. Aqui eu mando imprimir, né? Se eu mando imprimir, vai imprimir os dados, certo? Eu não vou imprimir porque senão fica muito grande o vídeo. Então vamos seguir, vamos fechar. Então, uma vez ajustadas as equações aos dados, eu passo para os cálculos. Então, vamos lá. Eu usei a melhor equação que eu encontrei, foi exponencial cúbica. Poderia ser outra também, certo? Vamos abrir o arquivo. O arquivo está aqui, dados de milho. Aqui eu já tenho as equações ajustadas, aquelas mesmas lá, anteriores, que eu escolhi para demonstrar o projeto. Vamos gerar as variáveis aqui. Diz aporte de emergência, tem a taxa de crescimento da cultura, taxa assimilatória líquida e PN. PN, que é a fotossíntese média da comunidade de plantas. Então, aquelas plantas que eu coletei a massa seca, a partir da massa seca e das áreas foliares, eu estimei a taxa de fotossíntese média. Esses valores aqui são muito menores do que os valores observados lá com o IRGA, porque aqui nós descontamos taxa de respiração, matéria seca que morreu, algumas folhas que morreram apenas, e temperatura, vários fatores, né, que foram, que seriam considerados lá com IRGA, e aqui eles são desconsiderados, certo? Na verdade, eles são considerados aqui, né? A gente eliminou todos aqueles fatores que aqui nós temos a massa seca líquida, certo? E a partir dela estimamos a taxa de fotossíntese. Aí eu posso vir aqui, eu quero exponencial quadrático. Eu venho aqui, mando calcular, já mudou aqui. A área foliar eu quero a equação cúbica. Então eu coloco aqui, gerar a equação, e aqui estão os valores, certo? Eu entro com a percentagem de minerais, quantidade de sal na matéria seca. Eu coloquei aqui 5, mas pode ser 3. Aqui, taxa de carbono na matéria seca, eu posso colocar o que eu achar nos meus dados, no meu trabalho. Eu coloco, já altera aqui os valores, certo? Então eu posso, no meu experimento lá, eu determinei que a quantidade de sais é 3%, de matéria orgânica, de carbono, na matéria orgânica foi 50%, então eu mudo aqui. Então vamos para frente, vamos fechar. Agora eu quero estimar matéria orgânica a partir das taxas fotossintéticas lidas em IRGA. Vamos supor que lá uma planta C3 deu 18 micromoles de CO2 por metro quadrado por segundo. Índice de área foliar, metro quadrado por metro quadrado, vamos colocar 4. Densidade de carbono é 47, eu posso mudar, né, para 50 ou 46, o que eu encontrei lá no meu experimento. A mesma coisa a quantidade de sais, eu posso ali digitar 4. Vamos calcular quanto que deu em termos de massa por hectare, quilograma por hectare. Deu 1.651 kg por hectare de massa seca, para uma taxa de fotossíntese de 18 micromoles de CO2 por metro quadrado por segundo. Vamos fechar. E aqui ainda eu posso ter essas alternativas. Usando área foliar por planta, transformando para quilograma por hectare. Usando área foliar por planta para quilograma por planta. Vamos ver quilograma por planta. Taxa de fotossíntese, 18. Área foliar, como é por planta, então 0,5 é um valor bem alto, considerado por planta. Aqui eu tenho 47% de carbono e 5% de sais, que serão acrescentados, né? E aqui a taxa de fotossíntese não considera os sais e nós consideramos aqui. Então nós temos aqui 20 kg por planta, altamente excessivo. O índice de área foliar aqui deveria ser por planta 0,05.
metro quadrado por planta. Aí já cai para 2 kg. Mesmo assim, dependendo da planta, se for uma planta de milho, já é até razoável, né? Dependendo aí da data. Ok? Então, aí nós demos aí uma pequena noção de como funciona o programa Fluxo CO2. E mais detalhes tem que buscar lá no artigo. Esse artigo está na revista Ciência Rural. Obrigado.